Está Voltando de hoje, nós vamos apresentar para você, que está aí do outro lado, uma belíssima palestra de Thomas Aes. Ele que faz parte do grupo da Chamada da Meia-Noite. São homens que têm profundo conhecimento do hebraico, do grego, do latim. E ele vai dar uma aula categórica para nós sobre a esperança do arrebatamento. Ele vai provar por A mais B que a igreja não vai passar pela tribulação. E ele vai estar utilizando palavras do grego, do original da Bíblia, e são pessoas que têm profundo conhecimento. Não temos como discutir com um homem como esse. Você que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, dê uma olhada neste vídeo, baixe aí no seu computador, assista na sua televisão. É uma palestra de mais de 1 hora, por isso que você deve baixar e assistir diretamente na sua televisão. Não perca nenhuma das explicações que o Thomas Aes dá sobre o arrebatamento. Você vai ganhar um novo conhecimento, e você que já crê que a igreja não vai passar pela tribulação, vai aumentar o seu conhecimento, vai lhe dar maior confiança e vai fazer você buscar mais ao Senhor. Porque o pré-requisito para o arrebatamento é você crer que Jesus é o seu Senhor, é o Senhor da sua vida. Mas é preciso que no dia, na hora, no segundo, no minuto do arrebatamento, nós estejamos com a nossa vida limpa, íntegra, na presença do Senhor. Por isso, não deixe de assistir esta belíssima palestra de Thomas Aes, que tem o tema como a esperança do arrebatamento. Fique ligado no programa Jesus Está Voltando. Eu espero que você goste e que você cresça mais com esta palestra. Fique ligado no programa Jesus Está Voltando. We're having a rough go of it in the late 1800s. E essa colônia americana foi constituída para ajudar os judeus que no final do século XIX estavam enfrentando muitos problemas. But tonight's topic is not about Israel. Mas o assunto de hoje não é sobre Israel. It's about the rapture of the church. É sobre o arrebatamento da igreja. And the blessed hope that we have A bendita esperança que nós temos is that in any moment the one whom we have not seen, é que aquele a quem nós ainda não vimos, whom we love, a quem nós amamos, Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, we could be in his presence at any moment. nós poderíamos estar na presença dele a qualquer instante. What is true of the church positionally, that we are in Christ in heaven, O que é verdadeiro da igreja posicionalmente, que nós estamos em Cristo nos céus, will become our experience in an instant. se tornará a nossa experiência num piscar de olhos, If we are alive when he returns. se estivermos vivos quando ele voltar para arrebatar sua igreja. So what is the rapture? Então, o que é o arrebatamento? Well, a definition of the rapture is that it is the translation of living believers to heaven without experiencing death in a moment of time. Uma definição de arrebatamento é o trasladar de crentes vivos ao céu sem passarem pela morte num instante. The rapture is for living believers. O arrebatamento para crentes vivos. The resurrection is for dead believers. A ressurreição é para crentes mortos. And we will both be risen to Christ at the same time. E nós vamos, tanto vivos como mortos, sermos levados à presença de Cristo no mesmo momento. But the rapture is the translation of believers to heaven at a Mas moment o of time. arrebatamento é o trasladar dos crentes vivos ao céu. Let's look at the stages in the rapture. Vamos olhar para os estágios do arrebatamento. The Lord Jesus, along with the spirits of those believers who have died during the church age, descends from heaven to earth's atmosphere. O Senhor Jesus Cristo, junto com o espírito dos crentes que morreram durante a era da igreja, desce dos céus para a atmosfera da terra. Os corpos dos crentes que morreram durante a era da igreja são ressuscitados.
Os crentes vivos no momento do arrebatamento são transformados e recebem corpos glorificados. E juntos os corpos dos ressurretos, dos santos mortos ressurretos e os corpos transformados dos crentes vivos são arrebatados até onde se encontra o Senhor na atmosfera. Então aí nós vemos que a companhia de todos os arrebatados de toda a era da igreja, junto com o Senhor, acompanham-no em sua jornada da atmosfera até a casa do Pai ou céu. This is the rapture event. Esse é o evento do arrebatamento. Now let's look at rapture vocabulary. Agora vamos dar uma olhada no vocabulário pertinente ao arrebatamento. The word rapture is a Latin term that comes from the Greek harpazo. A palavra arrebatamento é uma palavra latina que vem do grego harpazo. And harpazo means to be caught up or to seize up with force or to snatch up. E a palavra harpazo quer dizer exatamente arrebatar ou apoderar-se com força. For example, it was used in extra-biblical Greek at the time of the New Testament. Ela foi usada no grego extra-bíblico na época do Novo Testamento. Of a pickpocket who would snatch items from a unsuspecting person. De um ladrão que roubava, por exemplo, um batedor de carteira que pegava algo que alguém não percebia. And so the Latin Vulgate, Jerome in the Latin Vulgate translated harpazo with the Latin word rapio. Então, Jerônimo traduziu na Vulgata Latina essa palavra no grego como a palavra rapio no latim, que quer dizer arrebatar. Now, some people say, how come the word rapture doesn't appear in the English translation of the Bible? Does it in Português it does. Oh, it does? Yeah. Okay. Alguns perguntam como é que a palavra arrebatar não aparece na versão inglesa da Bíblia. So it does appear in the Portuguese Bible. Aparece na Bíblia de língua portuguesa. But many of our theological terms come from Europe. Not rapture, but being raptured appears. Okay? Okay. Rapture doesn't appear. I see. Yeah. A palavra arrebatamento não aparece na igreja. A palavra arrebatar aparece. Because in the different European countries they spoke different languages. Nos vários países europeus com as línguas diferentes que eles têm. But in the 1500s, 1600s, they all spoke Latin. All the educated people spoke Latin. Hoje existe uma variedade de termos, mas nos idos de 1500, 1600, todos falavam latim. And so they started using the word rapture to refer to the event in 1 Thessalonians 4:16. Então eles começaram a usar a palavra arrebatamento para se referir ao evento de 1 Tessalonicenses 4. In fact, I have over 125 commentaries in my library on 1 Thessalonians. Aliás, eu tenho how many? 125 roughly. Eu tenho 125 comentários na minha biblioteca de 1 Tessalonicenses. And every one of them, regardless of their view, uses the word rapture that I've consulted. E cada um deles que eu consultei, independentemente da visão escatológica que tem, usa a palavra arrebatar. One time I was having breakfast with American theologian R.C. Sproul. Uma vez eu estava tomando café com um teólogo chamado R.C. Sproul. And he does not believe in the preacher of rapture. E ele não crê no arrebatamento. And he kept saying, where is this rapture in the Bible? E ele perguntava para mim, onde é que está o arrebatamento na Bíblia? And so I would try to tell him, but he would always interrupt me saying, this is crazy. Eu procurei falar com ele, explicar, mas ele sempre me interrompia dizendo, não, isso é maluquice. So I made the following chart to demonstrate the different raptures in the past and in the future in the Bible. Então eu fiz um gráfico para demonstrar os vários arrebatamentos existentes na igreja, na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo. And the first rapture we see occurred with Enoch in Genesis 5. E o primeiro arrebatamento que nós vemos ocorre com Enoque em Gênesis 5. And this is called the translation of Enoch in the book of Hebrews as O well. trasladar de Enoque, que é mencionado em Hebreus. And then we see Elijah in 2 Kings. E aí nós encontramos Elias em 2 Reis sendo trasladado. He also was taken up into heaven Também foi levado aos céus, without dying. sem morrer. And then we have Isaiah in Isaiah chapter 6, who was taken up to the throne of God. E aí nós temos em Isaías 6, Isaías
é trasladado à sala do trono de Deus. Click it one more time. But he came back down. Mas ele voltou. And I'll tell you in a minute why I think this was a rapture. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que eu considero isso um arrebatamento. And then, of course, we have Jesus raptured in Acts chapter 1. E aí nós temos Jesus sendo arrebatado em Atos capítulo 1. How do we know that was a rapture? Como é que sabemos que foi um arrebatamento? Because in Revelation chapter 12, Porque em Apocalipse 12, that later New Testament passage looks back to Acts chapter 1. essa passagem escrita mais tarde no Novo Testamento olha de volta para Atos capítulo 1. And uses the Greek word harpazo to describe Christ being caught up into heaven. E usa a palavra grega harpazo para descrever a ascensão de Cristo ao céu. Then we see harpazo is used of Philip in the book of Acts, Aí nós vemos o mesmo conceito harpazo sendo usado de Filipe no livro de Atos, who was preaching in what is the modern day Gaza Strip. que estava pregando na moderna faixa de Gaza. And God wanted him to evangelize the Ethiopian eunuch E in Deus queria Judea. que ele evangelizasse aquele etíope, aquele eunuco, na Judeia. So he travels from Gaza to the Judean wilderness. Então ele viaja da faixa de Gaza para o deserto da Judeia And evangelize the Ethiopian eunuch. e evangeliza aquele eunuco etíope. And apparently God wanted him back in Gaza very fast. E aparentemente Deus o queria de volta lá à faixa de Gaza rapidamente. And so he raptured him about 50 to 75 miles back to Gaza. Então Deus o arrebatou de volta, uma distância assim de uns 100 e poucos quilômetros, de volta para a faixa de Gaza. The word harpazo is used. A palavra harpazo também é usada nessa situação. So this is the only time someone goes from point A to point B on planet Earth. Então é a primeira vez que esse conceito de arrebatamento é usado de uma pessoa que vai do ponto A ao ponto B na Terra. And then you have the Apostle Paul, who twice in 2 Corinthians 12 E aí nós temos o apóstolo Paulo que duas vezes em 2 Coríntios 12 says that he was raptured to heaven and told mysteries that he couldn't tell us about. e ele diz que ele foi arrebatado aos céus e a ele foram ditos mistérios que ele não poderia nem nos dizer. Don't you hate it when someone tells you they heard something they can't tell you? Você não fica assim com raiva quando alguém diz para você que ela ouviu uma coisa que ela não pode te contar? And twice the word harpazo is used of Paul going to heaven. Então, duas vezes a palavra harpazo é usada para Paulo ser levado ao céu. And he talks about how he received his gospel directly from God himself, not from the other apostles. E ele diz como ele recebeu o seu evangelho diretamente de Deus e não dos outros apóstolos. And I'll show you later why I think this is probably where he received the revelation of the rapture. E eu vou dizer para vocês mais tarde por que eu acho que foi nesse momento que Paulo recebeu a revelação do arrebatamento. And so this is very similar to what happened with Isaiah in Isaiah 6. Então isso é muito semelhante com o que aconteceu com Isaías lá em Isaías 6. And Paul's experience was called a rapture. Então a experiência de Paulo é chamada de um arrebatamento. So that's why I think that Isaiah's is also a rapture. Por isso que eu penso que a experiência de Isaías também seja um arrebatamento. And then we have the rapture of the church, that we're talking about tonight. E aí nós temos o arrebatamento da igreja, que é o nosso assunto dessa noite. And then during the middle of the tribulation, you have the two witnesses who will be raptured as well. E aí no meio da tribulação nós temos o arrebatamento das duas testemunhas. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raptures in the Bible. Então nós temos 7 arrebatamentos descritos na Bíblia. So it's amazing to me that someone with a PhD in theology wouldn't know about the rapture in the Bible. Então para mim é uma coisa surpreendente alguém que tem um PhD em teologia não saber que existe arrebatamento na Bíblia. But the rapture of the church is the first time God's going to take a busload up at one time. Mas o arrebatamento da igreja é a primeira vez que Deus vai levar um grupo grande de pessoas para o céu de uma única vez. Is your name on the manifest? O seu nome está no manifesto?
Great. It's going to be a ride. Vai ser um passeio e tanto. Without return. Yes, no, one-way ticket. É um bilhete único de ida. So what is the purpose of the rapture in the Bible? Qual é o propósito do arrebatamento na Bíblia? The theological purpose of the rapture in the Bible is to end the church age. O propósito teológico na Bíblia para o arrebatamento é encerrar a era da igreja. That's its purpose. Esse é o propósito dele. To end the temporary church age. Por terminar a era temporária da igreja. So that, as Acts 15 says, God can return and rebuild the tabernacle, the fallen tabernacle of David. Para que Deus possa voltar, como diz em Atos 15, e reedificar o tabernáculo caído de Davi. And so therefore the purpose of the rapture is because the church age is a temporary time where Jew and Gentile are co-equal in Christ. Porque a era da igreja é um momento em que judeu e gentil são iguais em Cristo. But God has unfinished business with Israel. Mas Deus tem negócios a tratar com Israel ainda. And God cannot deal with Israel while the church is still on planet Earth. E Deus não pode tratar com Israel enquanto a igreja ainda estiver na terra. Because the status of the church age believer, as I said, is Jew and Gentile are co-equal in Christ. Porque o status da igreja é que judeu e gentil são co-iguais em Cristo. But if you're going to have a literal fulfillment of the Old Testament passages, mas se quisermos ter um pouco do cumprimento das passagens bíblicas do Antigo Testamento, that teach that Israel is going to be the head over the nations, que ensina que Israel será a cabeça das nações, the head and not the tail, a cabeça e não a cauda, then the age of Israel must be reinstated. Então a era de Israel precisa ser trazida de volta à existência, ao palco. And so since the church began suddenly and unexpectedly because it wasn't predicted in the Old Testament in Acts 2. E já que a igreja começou de uma forma inesperada, porque ela não era prevista ou predita no Antigo Testamento, e ela começou ali em Atos 2 de um momento para o outro, it also ends suddenly and unexpectedly. ela também vai se encerrar inesperadamente e rapidamente. So that God can complete the 70th week of Daniel for the nation of Israel. Para que Deus possa completar a 70ª semana de Daniel para Israel. And so the New Testament teaches that when that last person, Gentile, comes into salvation. Então, a Bíblia ensina que quando o último gentil conhecer a salvação, Romans 11 says the full number of Gentiles come in. Romanos 11 diz o número completo o número dos gentios estiver completo. Then it implies that the church age will end. E nisso há uma implicação que haverá um encerramento da era da igreja. So get to work evangelizing folks. Então, queridos, duro no evangelismo, trabalhem firmes para encerrar essa era. You could lead the last person in the church age to Christ that would bring on the rapture. Você poderia ser a pessoa que levaria o último gentil a Cristo e desencadearia o arrebatamento da igreja. When we look at Jude 14 and 15, quando nós olhamos para Judas 14 e 15, it says, ele diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. So we see that even before the flood, então nós vemos que bem antes do dilúvio, Enoch was preaching the second coming of Christ. Enoque já pregava a segunda vinda de Cristo. And he talked about Christ returning with thousands of his holy ones or saints. E ele previu Cristo voltando com milhares dos seus santos. And so we have here a veiled reference to the rapture. Então nós temos aqui uma referência velada ao arrebatamento.
Because Daniel chapter 12 verses 1 and 2 says that the resurrection will happen at the second coming. I'm sorry, because Daniel? Daniel 12, 1 and 2 Ok, porque Daniel 12, 1 e 2 says says that the resurrection will happen at the second coming. okay, que a ressurreição ocorrerá na segunda vinda. So how, if Christ is coming at the second coming, did those holy ones or saints get into heaven? Então, se Cristo vai vir com os seus santos, They get como é in, que esses santos chegaram no céu? later Revelation tells us that they get there through the rapture of the church. Mais tarde, Apocalipse nos diz que eles chegaram lá através do arrebatamento da igreja. And we will return with Christ at his return. E nós voltaremos com Cristo na sua vinda. Now, when did the rapture first appear in the New Testament? Quando é que o arrebatamento aparece pela primeira vez no Novo Testamento? Jesus introduces the rapture the night before he was crucified. Jesus apresenta o arrebatamento na noite anterior à sua crucificação. He taught what we know as the Upper Room Discourse in John 13 through 16. É o que nós conhecemos como o discurso do cenáculo feito nos capítulos 13 a 16 de João. The Upper Room Discourse is where he introduces church-age truth to his disciples. E é nesse discurso feito por Jesus que ele apresenta as verdades acerca da igreja para os seus discípulos. And one of the new things that he introduces is the rapture of the church. E uma das coisas novas que Jesus apresenta aos discípulos é o arrebatamento da igreja. And so we see it in John 14, just read 1 through 3. Ok, então nós vemos aqui em João 14, os primeiros 3 versículos. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 3 times in the Upper Room Discourse, 3 vezes nesse discurso do cenáculo, he says something like we see here in John 14, 25 through 26. ele diz o que nós encontramos aqui em João 14, 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. So why does he repeat this 3 times? Por que ele repete isso 3 vezes? Because he's emphasizing the fact that he's only introducing the new church-age truth or mysteries to his disciples. Porque ele está enfatizando o fato de estar apenas apresentando naquele momento esse assunto do mistério da igreja aos seus discípulos. But after he's gone, the Holy Spirit will come and guide them into giving us the fuller edition of the New Testament. E que depois, quando ele subisse ao céu e o Espírito viesse, ele nos daria a revelação completa desse evento. And we have a perfect illustration of this with the rapture. E nós temos uma ilustração perfeita disso com o arrebatamento. You see in John 14, 1 through 3 that the movement of this passage is divided into 8 thoughts. Há 8 pensamentos nessa passagem de João 14, 1 a 3. And then when you look at 1 Thessalonians 4, 13 through 18, we see the same exact flow of thoughts in Paul's passage on the rapture. E aí em 1 Tessalonicenses 4, nessa passagem que Paulo escreve sobre o arrebatamento, nós vemos o mesmo fluir de pensamento existente em João 14. An American Mennonite commentator, J.B. Smith, Um comentarista menonita americano, J.B. Smith, found these parallels, encontrou esses paralelos. and he examined every passage relating to the rapture of the second coming. E ele examinou todas as passagens relativas ao arrebatamento e à segunda vinda. And he did not find any other similar comparisons. E ele não encontrou nenhuma comparação semelhante a essa que nós vemos dessas 2 passagens. So John 14, 1 through 3 is the introduction of the rapture.
Então João 14, 1 a 3 é a apresentação do assunto do arrebatamento. And 1 Thessalonians 4, 13 through 18 is a fuller revelation of it later on through the Apostle Paul. E 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 é um descortinar mais amplo desse assunto feito por Paulo um pouco mais tarde. And so when we look at 1 Thessalonians 4, 13 through 18, Então quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, we see Paul writing to believers who were starting to die in Thessalonica. nós vemos Paulo escrevendo para crentes que estavam começando a morrer em Tessalônica. And they had the wrong belief that they would never see their loved ones again. E os que ficavam tinham a crença errada que não iriam reencontrar os seus que haviam morrido. They apparently thought that Christ was returning so quickly that they would all be taken in the rapture. Eles pensavam, quem sabe, que Jesus fosse voltar tão rapidamente que todos seriam arrebatados, ninguém morreria. But Paul says, "But we do not want you to be uninformed, brethren." Mas Paulo diz, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos. And here you have the subjunctive mood in the Greek being used, Aí nós temos o subjuntivo, o modo subjuntivo no grego sendo usado, which means you are uninformed, stop it. que significa que Paulo está dizendo, vocês são ignorantes, parem de ser ignorantes. And he's talking about those who are asleep. E ele está falando sobre os que dormem. And asleep is a term Paul often uses for believers who are dead. E quem dorme ou dormir é um termo muito comum de Paulo para descrever os que já morreram. Now, this is talking about the body that is dead, Isso aqui está falando sobre o corpo que está morto. because the person in a disembodied form goes immediately to be with the Lord. Porque uma pessoa sem forma corpórea vai imediatamente habitar com o Senhor. And so Paul says in 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Então Paulo diz em 2 Coríntios 5:8, estar ausente no corpo significa estar presente com o Senhor. So it is the body, not the soul, that is asleep. Então aqui é o corpo que está dormindo, não o espírito. The person, the believer, when they die, goes to be with the Lord O crente, quando morre, vai estar com o Senhor in heaven no céu and is fully conscious with him at this time. e é plenamente consciente durante esse tempo que está com o Senhor no céu. He just does not yet have his resurrection body. O que ele não tem ainda é um corpo ressuscitado. And that's what Paul's talking about in 2 Corinthians chapter 5. É o que Paulo está falando em 2 Coríntios 5. He compares this body with a tent, Ele compara esse corpo com um tabernáculo. and our future resurrection body with a house. E ele compara o nosso corpo ressurreto com uma casa. And he says that I hope that I will not be found unclothed. E ele diz, eu espero que eu não seja encontrado despido, nu. So Paul was hoping that Christ would return in his lifetime so he could go from his tent to his house. Então Paulo estava realmente esperando que Jesus voltasse enquanto ele fosse vivo, para eles abandonar a sua tenda humana para ir ter a sua casa celestial. And therefore it's at the end of that section that he says to be absent from the body is to be present with the Lord. E é no final desse trecho que ele diz que estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. And he continues and says that you may not grieve as do the rest who have no hope. E ele continua, ele diz, vocês não devem ser como aqueles que não têm esperança, que são tristes porque não têm esperança. Have you ever been to a funeral of an unbeliever and people just weep because they have no hope? Você já esteve num funeral de incrédulos, que a pessoa só há desespero e choro porque não há esperança? The funeral of a believer, we have hope that we will see them again if we both are believers. No culto fúnebre de crentes, nós temos esperança de reencontrar quem acabou de morrer. And he goes on and says, for if we believe that Jesus died and rose again, E ele continua dizendo que se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, and this is a first class condition in the Greek language. First class condition in the Greek language. então essa é a condição de primeira classe na língua grega. Which means if, and from the perspective of the writer, he's assuming it's true. Quando ele diz se, pela perspectiva do autor, ele está pressupondo que é verdade.
So, since we believe that Jesus died and rose again, Já que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, even so God will bring with him those who have fallen asleep in or by Jesus. da mesma forma, o Senhor trará em sua companhia aqueles que morreram em Cristo. So he answers their question immediately that they are going to see their loved ones again. Então ele responde imediatamente para os crentes de Tessalônica que eles vão reencontrar sim os seus queridos que morreram em Cristo. He continues and says, "For this we say to you by the word of the Lord." Ele continua e ele diz: nós dizemos isso como palavra do Senhor. Now here's what I was talking about earlier when Paul went up to heaven in 2 Corinthians chapter 12. É a isso que eu me referi quando eu disse que Paulo subiu aos céus em 2 Coríntios 12. The entire New Testament is fully inspired and inerrant as the Word of God. O Novo Testamento inteiro é completamente inspirado e é inerrante como palavra de Deus. The entire Bible, whether in red letters or black letters, is fully and all equally the Word of God. A palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento completa, é totalmente palavra de Deus. So what does he mean when he says by the word of the Lord? Então o que ele quer dizer aqui com essa expressão que ele usa pela palavra do Senhor? This is an expression that probably means he got it directly from the Lord. É uma expressão que provavelmente significa que ele recebeu essa revelação direto de Deus. So this is an indication that Paul was taught the rapture in heaven by the Lord himself. Então é um indicativo de que Paulo aprendeu acerca do arrebatamento no céu do próprio Senhor, diretamente dele. And it's that we who are alive and remain until the coming of the Lord Que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, shall not precede those who have fallen asleep. certamente não precederemos os que dormem. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, Pois dada a palavra de ordem, o próprio Senhor descerá do céu com o ressoar da trombeta, with the voice of the archangel, com a voz do arcanjo, and the trumpet of God. o ressoar da trombeta de Deus. And so this is the giving of a command like you have in the military, for example. Então isso aqui é um mandamento que é dado como se vê na vida militar. The command originates with the high-ranking officers, O comando origina com os oficiais de patente mais alta, is passed down through the sergeants, ele é passado aos sargentos, and is given the general command to the troops as a whole. então o mandamento geral é dado para toda a tropa. So when that trumpet sounds, that's when everybody's going to start moving. Então quando a trombeta soa é quando todo mundo se mexe. And he says, "And the dead in Christ shall rise first." E ele diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Here we have the phrase "in Christ." Aqui nós temos a frase em Cristo, It's used 83 times in the New Testament, que é usada 83 vezes no Novo Testamento, primarily by Paul. primordialmente pelo apóstolo Paulo. And it is a technical term referring to church-age believers only. E é um termo técnico que se refere apenas aos crentes da era da igreja. Only church-age believers are placed in Christ. Somente os crentes da era da igreja são colocados em Cristo. All believers down through history receive the righteousness of Christ. Todos os crentes ao longo de todas as épocas recebem a justiça de Cristo. But only church-age believers are said to be in Christ, part of the body of Christ. Mas apenas os crentes da era da igreja, a eles é dito que eles estão em Cristo. So this technical term is referring only to the rapture of the church. Então, esse termo técnico se refere exclusivamente ao arrebatamento da igreja. So why will the dead rise first? Por que os mortos ressuscitarão primeiro? I don't know, perhaps because they're 6 feet under and need a head start. Não sei, quem sabe porque eles estão 3 metros abaixo da terra, precisam de um tempinho a mais. Then it says, "We who are alive and remain shall be caught up," and that's the word rapture. E aí vem o termo que aí nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Will be snatched up in a moment of time, just like that. Seremos apanhados de surpresa num piscar de olhos. And we will meet the resurrected believers in the air
E nós nos reencontraremos com os crentes ressurretos nos ares. And thus shall we always be with the Lord. E assim estaremos para sempre com o Senhor. And therefore we will return with him, as John 14 says, Então nós voltaremos com ele, como diz João 14, to heaven or to the Father's para o house. céu ou para a casa do Pai. And he says, therefore comfort one another with these words. E ele termina dizendo: consolem-se uns aos outros com essas palavras. And these words are comforting, E essas palavras são consoladoras. to know that we have this great hope and comfort that we will see our loved ones in heaven. Saber que nós temos o consolo de que realmente encontraremos os nossos queridos que já partiram no Senhor. Another passage that teaches the rapture is 1 Corinthians 15:50 through 53. Outra passagem que ensina sobre o arrebatamento é 1 Coríntios 15, 50 a 53. And he says, now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Então ele diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. So this is telling us that no church age believer is going to go into the kingdom of God in flesh and blood. Então isso diz para nós que nenhum crente da era da igreja vai entrar no reino de Deus com esse corpo de carne e sangue. Kingdom of God is a reference to the millennium. O reino de Deus é uma referência ao milênio. And he says, behold, I tell you a mystery. Aí ele diz: eis que lhes digo um mistério. A mystery means a secret. Mistério é um segredo, In other words, new revelation. nova revelação. And these are one of the 8 or 9 mysteries that are taught in the New Testament. E esse é um dos 8 ou 9 mistérios que são ensinados no Novo Testamento. And so it tells us that the rapture is a new revelation, Então ele está nos dizendo que o arrebatamento é uma nova not revelação, taught in the Old Testament. não ensinado no Antigo Testamento. The second coming was taught in the Old Testament. A segunda vinda foi ensinada no Antigo Testamento. And he says that we shall not all sleep, but we shall all be changed. E ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Now in the United States, some people have this slogan, we shall not all sleep, but we shall be changed, in their nursery above the babies. Nas igrejas americanas, esses dizeres: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, que as pessoas colocam no berçário na igreja. Good example of taking a scripture out of context. Bom exemplo de tirar o texto fora do seu contexto. But none of them are changed in a moment, in the twinkling of an eye. Mas nenhum deles é transformado num piscar de olhos. But at the rapture, we will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Mas no arrebatamento seremos transformados num momento, num piscar de olhos. Ladies, you won't have to go on a diet. Senhoras, irmãs, vocês não terão que fazer regime para isso. You won't have to send in 1995 for this to happen. Você não vai ter que voltar a 1995 para que esse acontecimento tenha lugar. It will just happen. Ele acontecerá. Now, I know some people who are Christians that don't believe in the rapture. Eu conheço crentes que não creem no arrebatamento. They're going to go up kicking and screaming. Eles provavelmente irão resmungando, esperneando. And those of us that believe in the rapture are going to go up E nós que cremos no arrebatamento subiremos saying, na, 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 na. dizendo: não, 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 não. Actually, that won't happen on either side. É claro que isso não vai acontecer de nenhum dos dois lados que eu descrevi. Because this sinful nature that would probably do something like that Porque essa natureza pecaminosa que faria alguma coisa assim will be left behind. será deixada para trás. And we'll have a new nature that will be godly. E nós teremos uma nova natureza piedosa de Deus. And so this is going to be in the twinkling of an eye at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. E isso será então no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
One of the arguments for the preacher of rapture is found in this passage. Um dos argumentos para se pregar o arrebatamento está nessa passagem. With the words here that says, "And you know what restrains him now." Quando nós lemos as palavras, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado em seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. And so Paul is talking about the indwelling ministry of the Holy Spirit. Paulo está falando do ministério de habitação do Espírito, That indwells the church today. que habita a igreja hoje. And a clue of this is given by the first word restrains is in the neuter. Uma dica para nós é dado nesse termo que está detendo, porque ele está no tempo neutro. Ele está o pronome é neutro no grego. A neuter noun. É um pronome neutro. And the word pneuma or spirit in Greek is naturally a neuter noun. Então a palavra pneuma de Espírito Santo está no neutro, é um pronome neutro no grego. But the Holy Spirit is a person. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. And so the second use of restrain is in the masculine. Então a segunda expressão que o detém, que o agora o detém, aparece no masculino o pronome. So I believe that this indicates that he's referring to the Holy Spirit will be removed. E eu creio que então ele está se referindo ao Espírito Santo sendo removido. But not the Holy Spirit in all of his capacities. Mas não o Espírito Santo em todas as seus ministérios e capacidades. Just the indwelling ministry of the Holy Spirit related to the church age. Apenas o ministério da habitação do Espírito relativo à era da igreja. The model for the indwelling ministry of the Holy Spirit today is the indwelling of the Shekinah glory in the temple in the Old Testament. O modelo para a habitação do Espírito Santo hoje é o mesmo modelo que nós temos da glória Shekinah de Deus habitando dentro do tabernáculo. So the Holy Spirit indwells us just as the Shekinah indwelt the temple in the Old Testament. Então o Espírito Santo habita em nós, os salvos, da mesma forma que a glória Shekinah de Deus habitava no Santo dos Santos do tabernáculo. And we read in Ezekiel chapters 10 and 11 that the Shekinah glory left the temple. E nós lemos em Ezequiel 10 e 11 que a glória Shekinah de Deus saiu do templo. It went across the Kidron Valley and ascended up from the Mount of Olives. E ela passou pelo vale de Cedron e subiu pelo Monte das Oliveiras. And then judgment came on Israel through E the foi Babylonians. nesse momento é que o juízo de Deus veio sobre Jerusalém através da invasão dos babilônios. So in a similar way, before the judgment of the tribulation comes, E de uma forma semelhante, antes do juízo da tribulação chegar, the church will depart and go to heaven, a igreja subirá e irá para o céu, because the Holy Spirit indwells the church. porque o Espírito Santo habita a igreja. Now I emphasize the Holy Spirit in his capacity to see people come to Christ will still be there. Eu quero dizer isso porque o Espírito Santo, na sua capacitação, no seu ministério de conduzir pessoas a Cristo, continuará presente aqui na terra. This does not mean people cannot be saved during the tribulation. They will. Isso não significa a saída do Espírito nesse sentido de habitação, não significa que as pessoas não vão poder ser salvas na tribulação. And so what I've been teaching you on this issue, is an argument for the preacher of rapture. Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é um argumento a favor do arrebatamento. Now, let's look at some other arguments. Vamos ver outros argumentos a respeito do arrebatamento. If you were to divide the rapture passages on one hand and the second coming passages on the other, which are in this book divided for you. Se você fosse dividir as passagens que falam sobre arrebatamento de um lado e as passagens que falam sobre segunda vinda de outro, and then you go and summarize all the rapture passages, e resumisse todas as passagens de arrebatamento, and then you summarize the second coming passages, e resumisse todas as passagens sobre a segunda vinda de Cristo,
you will see that the quality of these two events are different. você veria que a qualidade desses dois eventos é bem diferente. So let's look at some of the differences. Então vamos ver algumas dessas diferenças. We see that the first difference is that the translation is of all believers in the rapture. Nós vemos, por exemplo, que no arrebatamento o trasladar é de todos os crentes. But there is no language of translation at all at the second coming. Mas não há qualquer menção de trasladamento na segunda vinda. In fact, another point to be made in relationship to this Aliás, outro ponto a ser levantado com relação a isso is that if the rapture happens in conjunction with the second coming, se o arrebatamento acontecer em ligação imediata com a segunda vinda, then there would be two things. No reason for the sheep-goat judgment, haveria duas coisas. Não haveria motivo para aquele juízo de ovelhas e bodes que nós encontramos que Jesus se refere a ele, because the rapture would have already separated believing Gentiles from unbelieving Gentiles. porque o arrebatamento já teria separado os gentios crentes dos gentios descrentes. And secondly, there's no mortals left to populate the millennium. E não haveria mortais vivos sobrando para popular o milênio. Because if the rapture occurs before the tribulation, Porque se o arrebatamento acontecer antes da tribulação, then at ground zero when the rapture occurs, então quando o marco zero do arrebatamento acontecer, there's not one single believer left on planet Earth at that moment. não haverá um crente sequer que será deixado na terra naquele momento. But then right after the rapture, even before you get into the tribulation, Mas logo após o arrebatamento, mesmo antes de entrar na tribulação, people are going to start getting saved again. as pessoas vão começar a ser salvas novamente. I mean, your spouses, your friends, many loved ones that you've talked to them about this event. Cônjuges que não eram crentes e ouviram falar do evento e ficaram, e amigos, parentes, With the help of the Holy Spirit, will realize that those wacky Christians are right after all. com a ajuda do ministério do Espírito, vão perceber que aqueles crentes pirados estavam certos. And thus, hundreds of millions of people will come to Christ during the tribulation. Então, centenas de milhões de crentes virão a Cristo durante a tribulação. Revelation 7 says that it'll be a multitude too great to be numbered. Apocalipse 7 diz que é uma multidão grande demais para ser numerada. From every tribe, kindred, tongue, and nation. De toda tribo, língua, raça e povo. In fact, later on in Revelation, it talks about a 200 million man army. Mais tarde no Apocalipse fala de um exército de 200 milhões de homens. So it can count to 200 million. Então, dá para se contar 200 milhões. But a number too great to be numbered have to be more than that. Mas um número grande demais para ser expresso é mais do que isso. So it doesn't make sense for the rapture and the second coming to occur at the same time. Então não faz sentido arrebatamento e segunda vinda acontecerem ao mesmo tempo. Then secondly, you have translated saints go to heaven, as we saw in John 14. Então nós vemos os santos trasladados para o céu, como vimos em João 14 no arrebatamento. But at the second coming, translated saints return to the earth. Mas na segunda vinda de Cristo, os santos serão trasladados de volta à terra. As we saw in Jude 14 and 15. Como nós vimos em Judas 14 e 15. You see it also in Revelation chapter 19. Também o encontramos em Apocalipse 19. Thirdly, there's no judgment language in the rapture passages. Em terceiro lugar, não há linguagem de julgamento no arrebatamento. But at the second coming, the earth is judged and righteousness is established. Mas na segunda vinda, a terra é julgada e os justos estabelecidos. The rapture is said to be imminent, could happen at any moment. It is totally signless. O arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento sem sinais. And what we mean by imminence is that, as I say, it could happen at any moment. So if there's any signs, then it can't be imminent. Se for eminente, pode acontecer a qualquer momento. Se houver sinais para que aconteça, deixa de ser iminente.
Do you know why the Lord made the rapture that way? Sabe por que o Senhor fez o arrebatamento ser assim? So that you will always be waiting for the Lord. Para que você e eu estejamos sempre esperando pelo Senhor. If there was a sign to precede His coming, Se houvesse um sinal que antecedesse o arrebatamento, then you would be looking for the sign so that Christ could come. então vocês estariam e eu estaríamos olhando, procurando esse sinal para que Jesus pudesse vir. Instead, the signs precede the second coming. Em lugar disso, os sinais acontecem antes da segunda vinda. There are hundreds of signs in the tribulation that precede the second coming of Há Christ. centenas de sinais na tribulação que precedem a segunda vinda de Cristo. You have the signing of the covenant between Israel and the Antichrist. O assinar da aliança entre Israel e o anticristo. The two witnesses and the 144,000. As duas testemunhas, os 144.000. The seal, trumpet, and bowl judgments. Os juízos dos selos, das taças e das trombetas. The rebuilding of the temple in O Israel. reconstruir do templo de Israel. The Antichrist taking over the temple in the midpoint. O anticristo no meio da tribulação assumindo um lugar de adoração no templo. On and on and on, signs that precedes Christ's second coming. Há mais e mais sinais que precedem a vinda de Cristo. So the only way to harmonize the two sets of passages, Então a única forma de harmonizar os dois grupos de passagens, the ones that we find in the epistles that Christ could return at any moment, as que nós encontramos nas epístolas que dizem que Jesus pode voltar a qualquer momento, that refers to His coming at the rapture. estão se referindo à volta dele no arrebatamento. Whereas the ones with all of the signs leading up to it is Christ's second coming at the end of the tribulation. Mas aqueles que são acompanhados de sinais estão se referindo à volta de Cristo ao final da tribulação. Next, the rapture is not predicted in the Old Testament. Em quinto lugar, o arrebatamento não é predito no Antigo Testamento. As we saw in 1 Corinthians 15, it's said to be a mystery. Nós vimos que em 1 Coríntios diz que é um mistério, A new revelation, as uma we pointed, nova revelação. Christ revealed in the upper room discourse. Jesus revelou isso naquele discurso do cenáculo. The second coming, however, is predicted often in the Old Testament. Mas a segunda vinda é predita frequentemente no Antigo Testamento. You have Daniel 12, 1 and 2. Daniel 12, 1 e 2. You have Zechariah chapter 14. Zacarias 14. Many other passages. Muitas outras passagens. Next, the rapture is for believers only, O arrebatamento é apenas para crentes. but the second coming affects all mankind. Mas a segunda vinda afeta toda a humanidade. Next, the rapture is said to be before the day of wrath. O arrebatamento vem antes do dia da ira. The term wrath is one of the 23 terms from the Old Testament. A palavra ira é uma do conjunto de 23 palavras existentes no Antigo Testamento That describe the 70th week of Daniel. que descrevem a 70ª semana de Daniel. So Paul picks up that Old Testament vocabulary and says in 1 Thessalonians, Então Paulo pega esse vocabulário do Antigo Testamento e diz em 1 Tessalonicenses: that we will be kept from the time of wrath. Nós seremos guardados do tempo da ira. And then the second coming, though, happens at the conclusion of the day of wrath. Mas a segunda vinda ocorre concluindo o dia da ira. Therefore, Matthew 24:29 says, Por isso Mateus 24, 29 diz: after the tribulation of those days. Depois da tribulação desses dias. And then it describes the second coming. E aí descreve a segunda vinda de Jesus. The rapture does not reference Satan, O arrebatamento não há menção de Satanás nele, but the second coming talks about him being bound. mas a segunda vinda fala de Satanás sendo preso. At the rapture, Christ comes for his own. No arrebatamento, Cristo vem para os seus. And as the other graphic depicts, he comes with his own at the second coming. E como o outro gráfico mostra a figura, Cristo vem com os seus santos By the way, na segunda vinda. if you ever want to ride a white horse, this will be your chance at the second coming. Se você sempre sonhou em cavalgar um cavalo branco, você terá a sua chance na segunda vinda de Jesus. Riding horses are pretty important for those of us from Texas.
Andar a cavalo é muito importante para a gente que vem do Texas. At the rapture, Christ comes in the air. No arrebatamento, Cristo vem nos ares. In other words, he doesn't come all the way to planet Earth. Ele não chega até a terra. That's why the rapture is not the second coming. É por isso que o arrebatamento não é a segunda vinda. It is a coming, É uma vinda, but the second coming is when Christ comes to the earth all the way down. mas a segunda vinda é quando Jesus vem o trajeto todo até chegar à terra. And that will happen at the second coming. E isso acontecerá na segunda vinda. When he returns to planet Earth and reigns for 1,000 years. Quando ele volta para o planeta Terra e começa o seu reino de 1000 anos. At the rapture, Christ claims his bride, that's us, No arrebatamento, Cristo busca a sua noiva, que somos nós, his church. a sua igreja. But Christ comes with his bride at the second coming. Mas na segunda vinda, Cristo vem com a sua noiva. Read the first 9 verses of Revelation 19. Leia os primeiros 9 versículos de Apocalipse 19. The bride makes herself ready and returns with him. A noiva se atavia e volta com ele. That's how we know that the saints that come with Christ are people, not angels. É por isso que nós sabemos que os santos que vêm com Cristo são pessoas, não são anjos. At the rapture, only his own will see him. No arrebatamento, somente os seus o verão. But at the second coming, every eye will see him. Mas na segunda vinda, todo olho o verá. And at the rapture, the tribulation begins after that. No arrebatamento, a tribulação começa depois dele. But at the second coming, the millennial kingdom begins. Mas depois da segunda vinda tem início o reino milenar. But the purpose of the let's look at the purpose of the tribulation. O propósito da tribulação. The purpose of the tribulation is that it's a time of preparation for Israel's restoration and conversion. É um tempo de preparo para a restauração e conversão de Israel. Secondly, it's called the time of Jacob's trouble. É chamada de tempo da angústia para Jacó. Thirdly, it's the 70th week of Daniel. Terceiro, I know I'll get to this later. I'm adding one. ok. Eu estou acrescentando um que não está aqui. É a 70ª semana de Daniel. So the purpose of the tribulation relates to Israel, not to the church. Então o propósito da tribulação tem a ver com Israel, não tem a ver com a igreja. The purpose for the tribulation for Gentiles is to test those who dwell upon the earth. O propósito da tribulação para os gentios é pôr à prova os que habitam na terra. The term earth dwellers is a term that's used 11 times in the book of Revelation. Os que habitam a terra é uma expressão usada 11 vezes no Apocalipse. And here's the first usage in Revelation 3:10. E o primeiro uso em Apocalipse está em Apocalipse 3:10. The first part of Revelation 3:10 says that the church is exempt from the time of tribulation. Primeira parte do versículo 10 de Apocalipse 3 diz que a igreja está isenta da tribulação. Why? Por quê? Because the church has been tested during the church age. Porque a igreja foi posta à prova durante a era da igreja. And because of Christ, we passed the test. E por causa de Cristo nós passamos no teste. Therefore it says, we shall be kept from the hour of testing. Então aí a passagem diz que nós seremos guardados da hora da provação. That hour which is about to come upon the whole earth to test the earth dwellers. A hora que está prestes a vir sobre a terra para pôr à prova os que habitam na terra. And in the 10 subsequent usages of earth dwellers in Revelation, e nos outros 10 usos dessa expressão, os que habitam a terra, em Apocalipse, not one earth dweller becomes a believer. Nenhum dos habitantes da terra se torna um crente. By the way, the term earth dwellers comes out of Isaiah 24 and 26. Esse termo vem de Isaías 24 e 26. And therefore God vindicates to the whole world that unbelievers will not come to him no matter what circumstance they are put in. Então Deus vindica isso ao mundo, mostrando que incrédulos jamais chegarão a ele na sua incredulidade. And as a result, the tribulation is a time of God's wrath on
the world. Então, como resultado disso, a tribulação é um tempo de ira de Deus derramada sobre esse mundo. And so it doesn't make sense that the church is beat up by the wrath of God, and then he says, "Hey babe, let's get married." Então não faz sentido a igreja ser surrada pela ira de Deus e aí Deus dizer para ela, vamos lá gatinha, agora nós vamos nos casar. He's going to treat his bride a lot better than many humans treat theirs. Ele vai tratar a sua noiva muito melhor que muitos seres humanos tratam a sua noiva. So, what is the nature of the church? Então qual é a natureza da igreja? The purpose for the church differs from Israel. O propósito da igreja difere do propósito de Israel. As I've already said, the church is a mystery of Jews and Gentiles united in a co-equal body. Como eu já disse, a igreja é um mistério de judeus e gentios unidos num corpo co-igual. And as I just said, the church is not appointed to wrath. In other words, the tribulation. Como eu acabei de dizer, a igreja não está designada para a ira, a tribulação. Romans 5:9 says we should be saved from the wrath of God through him. Romanos 5:9 diz que nós seremos salvos da ira de Deus por meio dele. And he said of the Thessalonians that they turned to God from idols. E ele diz aos Tessalonicenses que eles se voltaram para Deus deixando os ídolos, To serve a living and true God and to wait for his son from heaven. a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, Whom he raised from the dead, that is Jesus, who delivers us from the wrath to come. a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. The Greek word orge for wrath A palavra grega orge para ira is always used in the New Testament to refer to events that occur in history, not hell, for example. sempre é usada para eventos que ocorrem na história. Ela jamais é usada para inferno. So to be saved from the wrath of God means that we're being saved from the tribulation. Então, ser livre da ira que há de vir significa ser livre da tribulação que está por vir. And later in 1 Thessalonians 5:9, the Apostle Paul says, E mais tarde, em 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo diz assim: "For God has not destined us for wrath." porque Deus não nos destinou para a ira. Just the opposite, but for the obtaining of salvation through our Lord Jesus É Christ. exatamente o oposto, para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. And as we've already talked about, the church has promised deliverance from the hour of testing in Revelation 3:10. E nós já falamos a igreja ser prometida a libertação dessa hora da provação em Apocalipse 3:10. Because you have kept the word of my perseverance, I will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell upon the earth. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. One of the things that Christ talks about in the upper room discourse in John 15 Uma das coisas que Jesus fala naquele discurso lá do cenáculo em Apocalipse 15, is the fact em João 15, that they hated him and the world's going to hate the church. é o fato de que o mundo odiou a ele, portanto odiaria os seus discípulos. Millions of believers during the church age have been persecuted and given their lives for Jesus Christ. Milhões de crentes na era da igreja têm sido perseguidos e têm entregue a sua vida por amor a Jesus. In fact, well over 100,000 believers every year today lose their life for Christ around the world. Aliás, há um estudo que mostra que cerca de 100 mil crentes ao redor do mundo anualmente perdem a sua vida por causa de Cristo. You just have to be in the right countries for that to happen. Você só precisa estar no país apropriado para isso acontecer. And it's getting worse throughout the world today. E a coisa está ficando cada vez mais feia no mundo inteiro hoje. So we're not saying that the church does not experience trials and tribulations. She does during the church age. Nós não estamos dizendo que a igreja não passa por provações, por tribulação. Ela passa sim durante a era da igreja. But she is going to be kept from God's wrath. Mas ela será guardada da ira de Deus. And so the Bible, as obviously teaches that the church will be raptured before the tribulation.
A Bíblia então ensina que a igreja será arrebatada antes da tribulação. And what does that mean in our everyday life? E o que isso significa de prático na nossa vida diária? Every passage in the New Testament that talks about the rapture, Toda passagem no Novo Testamento que fala de arrebatamento it's in the context of living a holy life for the Lord. se encontra num contexto de viver uma vida santa para o Senhor. Why? Por quê? Because we're the bride, the bridegroom's gone away, Porque nós somos a noiva, o noivo saiu and he can come at any time to take us to be with him. e ele pode voltar a qualquer momento para estarmos com ele. And while he's building the mansions in heaven, E enquanto ele edifica as mansões celestes, the church, the bride, is showing her loyalty to Jesus Christ by how she lives on planet a Earth. igreja, a noiva, está demonstrando a sua lealdade ao noivo pela forma que ela vive na terra. So that when he returns, we will be found doing his will. Então, quando ele voltar, para que nós sejamos encontrados fazendo a vontade dele. For example, 1 John 3, 2 through 3 says, Por exemplo, 1 João 3, 2 e 3 diz: says, Beloved, now we are children of God, and it has not yet appeared as to what we shall be. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. In fact, Paul says in 1 Corinthians that Paulo diz em 1 Coríntios: eye hath not seen, nor ears heard, nor has entered into the heart of man the things that God has in store for those of us that love him. que nem ouvido ouviu, nem olhos viram, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. So it hasn't yet appeared what we shall be. Então ainda não se manifestou o que haveremos de ser. We know that when he appears, we shall be like him. Nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, Because we will see him just as he is. porque o veremos como ele é. And everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. Que todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. And so this is a motivation for living a godly life. Assim como ele é puro. Essa é a motivação prática para nós vivermos uma vida santa. Second motivation is this should lead to evangelism. A segunda motivação é que isso deveria nos levar ao evangelismo. Because when you get an eternal perspective on our life now, Porque quando nós conseguimos adquirir uma perspectiva eterna da nossa vida agora, you realize that these 70 years that we have here on earth nós reconhecemos que os 70 anos que temos para viver aqui nessa terra should be lived sacrificially for the Lord. deveriam ser vividos de forma sacrificial para o Senhor. Because we have all eternity to relax and retire and all of that kind of stuff. Porque teremos toda a eternidade para relaxar, para nos aposentar e tudo mais. What is 70 years in light of eternity? O que é 70? O que são 70 anos à luz da eternidade? So get your priorities straight and tell folks about the good news of Jesus Christ. Então, aprume as suas prioridades e comece a falar aos seus conhecidos a respeito de Jesus. And the third major thing is that people who believe in the rapture also are involved in world missions. Então, a terceira implicação prática é que pessoas que creem no arrebatamento estão envolvidas em missões mundiais, Of taking the gospel to all around the world. de levar o evangelho a toda parte do mundo. And this ministry here Esse ministério aqui is an example coming from Switzerland to Brazil, all around the world, to bring the gospel of Jesus Christ. Ministério da Chamada, que se originou na Suíça e veio para o Brasil e para vários outros países, é um exemplo de se querer levar o evangelho a todo mundo. And so I'll leave you with this question. Então eu vou deixar para vocês a seguinte pergunta: Will you be taken in the rapture? você será arrebatado? Amen. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you that we have a wonderful hope in Jesus Christ. Pai, nós te louvamos porque temos uma maravilhosa esperança em Jesus Cristo. Not only do we have a wonderful life today, Não apenas temos uma vida maravilhosa hoje, but we have a great future. mas temos um futuro brilhante. If there's anyone here that doesn't know Christ as their Savior, Se existe alguém nesta noite que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, I pray that your Holy Spirit will speak to their heart
Eu oro para que teu Santo Espírito fale ao coração deles, and drive home the good news of the gospel. fazendo com que a boa nova do Evangelho seja algo que seja compreendido por essa pessoa. Because, Lord, if we're here today and we're a believer, Porque, Pai, se estamos aqui hoje e somos crentes, no matter how good or bad our life is now, não importa quão boa ou ruim seja a nossa vida hoje, this is the worst it can ever be for all eternity. isso aqui é o pior que pode ser por toda a eternidade. But if someone is here tonight that doesn't know Christ as their Savior, Mas se existe alguém que aqui está e não conhece Jesus como seu Salvador, no matter how good or bad their life is, não importe quão boa ou ruim seja a vida dessa pessoa, this is the best it will ever be unless they come to know Christ. isto aqui que ela está vivendo agora é o melhor que será a sua vida por toda a eternidade se ela não vier a Cristo. So use us, Lord, in the days ahead as we live a holy life, Então usa-nos, ó Pai, nos dias por vir, à medida que levamos vida santa, to preach the gospel and to spread the good news around the world. para pregar o Evangelho e espalhar as boas novas de salvação pelo mundo. In the name of our soon coming Lord and Savior, Jesus Christ. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve virá. Amen. Amém. Thank you.